Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que temos, mais uma vez nessa semana, estarmos aqui na Tua casa reunidos para ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque precisamos da direção vinda de Ti para aprendermos como viver nesses dias em meio a tantas tribulações, ó Deus, como oramos aqui. Clamamos ao Senhor que a Tua palavra seja pregada aqui nesse lugar, que o Teu povo tenha um coração tratável, ensinável, uma terra fértil em que essa palavra possa cair e dar frutos, meu Deus. Te pedimos que o poder do Espírito Santo tenha total liberdade aqui, que Ele venha agir no nosso meio, nos convencendo, e que esse mesmo poder tome conta da minha vida, me unja, meu Deus, usa-me de acordo com a Tua vontade, que eu tenha autoridade e intrepidez para pregar a Tua palavra, que eu sirva como um instrumento nas Tuas mãos essa noite. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, pode sentar. Irmãos, semana passada, na quinta-feira, nós ouvimos uma mensagem aqui trazida pelo pastor Paulo sobre Lucas, capítulo 21, do 25 ao 28, uma mensagem que abordava justamente o terror, o medo que as pessoas têm vivido e como isso tem impedido o povo de avançar, como isso tem influenciado. O trecho falava a respeito da volta de Jesus, e esses últimos dias as pessoas estariam como que atemorizadas, fazendo um paralelo com o que nós vivemos hoje. A mensagem que eu trago hoje é como se fosse complementar, só que vista por um outro ângulo. Ao invés de abordar sobre o temor e sobre esse terror que nós vivemos, também nós temos que lembrar, como nós vimos aqui nesses versículos, da paz. Quando nós pensamos sobre paz, uma palavra tão simples, E muitos, apesar dela ser um substantivo, muitos acreditam que ela é um verbo, porque quando nós falamos de guerra, nós imaginamos ação, um atacando o outro, conflitos acontecendo. E quando nós pensamos sobre paz, achamos que nada está acontecendo, que não há movimentação. Mas alguns defendem que a paz ela é um verbo, porque ela tem ação envolvida, é necessário que alguém dê um passo, que haja, alguém tem que ceder, alguém tem que fazer concessão. Então, a paz ela não seria um mero substantivo, mas sim algo ligado a uma ação. Essa palavra tão singela, tão simples, que se nós fôssemos falar desse assunto com profundidade, a gente levaria muitos cultos. A Bíblia é farta. Mesmo aqui, antes do início da mensagem, nós, quando oramos, o pastor mencionou a respeito de paz, que a paz de Deus reine sobre nós desde já, mesmo em meio às tribulações. E essa palavra, ela tão simples, lá para eles, no hebraico, você já deve ter ouvido o shalom. No grego, era muito comum a saudação, graça e paz, seria o charis kairene. No meu perfil no WhatsApp, eu coloco de propósito isso, que é para que alguém, eu espero que alguém um dia venha para mim e pergunte assim, o que é aquilo que você colocou no WhatsApp?
e aí é uma oportunidade de eu evangelizar. Então, Irene significa paz. Se você conhece alguém com esse nome, esse é o significado. Então, essa palavra, ela significa muito. Ela, do latim, a palavra pax, que é para onde nós recebemos essa nossa paz, essa palavra pax, ela significa que há alguma coisa segura, travada, né? E a palavra pacto também vem originária disso, e também é originária dessa palavra do latim, o pacare, que acabou também se tornando o pagar para nós, dando a impressão de que para você pagar, você teve que ter paz com alguém. A paz teve que acontecer, não é? Houve paz e essa pessoa se sentiu assim, então depois se tornou pagar. Mas pagar nada tem a ver com paz. A paz, ela não é paga, não se compra, não é? Esses são os significados da palavra paz. Eu gosto muito de, antes de preparar uma mensagem, estudar a etimologia da palavra, qual é a sua origem, o que é que está por trás, não é? Às vezes a minha esposa, quando vai comentar a minha mensagem, ela fala assim, olha, adorei o final, mas no início você falou tanto, me confundiu a cabeça, não entendi nada. Então, não sei se você ficou confuso com tantas palavras que eu disse aqui, grego, latim, hebraico, tá? Mas não é o meu objetivo aqui falar sobre outras línguas a não ser português, mas essa saudação, como nós vimos, era muito comum, a saudação de paz na Bíblia. Veja lá em Gênesis, no capítulo 43, no versículo 23. Gênesis 43, versículo 23. Ele disse, paz seja convosco, não temais o vosso Deus, e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. É uma passagem de Gênesis em que José hospeda os seus irmãos, e ele faz essa saudação, paz seja convosco. Nós também podemos ver em Juízes, no capítulo 19, no versículo 20, Juízes, capítulo 19, no versículo 20, diz assim, então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Você também deve já ter lido a respeito dessa passagem do levita e da sua concubina. Então, em várias passagens na Bíblia, é comum essa saudação. Eu mesmo a adotei, não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que eu abro um culto, eu digo, paz seja contigo, que Deus te abençoe. Às vezes nos e-mails, no WhatsApp, paz seja contigo, convosco, está meio em desuso o vós, né? Mas paz com vocês, seja com vocês. É uma saudação comum que seria equivalente ao nosso, como vai você? Quando você encontra com alguém, você diz, ei, como é que você está? Como é que você vai? Se você for pensar assim, como é que você vai? Eu vou para onde? Não é? E aí eles lá adotaram, era comum, esse paz seja contigo, uma saudação, muito usada pelos apóstolos. Na verdade, se você ler as epístolas, tirando Tiago e a primeira carta de João, todas elas utilizam essa saudação. Então, lá na terceira carta de João, no versículo 15, diz assim, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Paulo também usava variantes dessa saudação, agora lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 23, diz assim, a graça do Senhor Jesus seja convosco.
Efésios 6, 23 também, mais um último exemplo. Paulo usando essa mesma saudação. Efésios capítulo 6, versículo 23. Diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então você tem visto, já tem lido bastante, que essa era uma saudação comum, chegar para os irmãos e dizer: paz seja contigo, paz seja convosco, graça e paz. Muitos utilizam essa saudação. E Jesus, nessa passagem que nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 20, ele a usa quando tem o seu encontro, né, com os seus discípulos, e a usa duas vezes. Você percebeu aqui? Jesus diz: paz seja convosco, e de novo, lá no versículo 21, Jesus outra vez: paz seja convosco. O Senhor Jesus diz por duas vezes. Quando você leu aqui comigo, você viu que eles estavam com medo dos judeus. Na mesma passagem, lá no Evangelho de Lucas, quando relata sobre essa aparição de Jesus, diz que os discípulos ficaram meio como atemorizados, né, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então Jesus, ele chega, se coloca no meio de todos, né, com portas trancadas, eles ali com temor dos judeus, e ele faz essa saudação: paz seja convosco. E é exatamente isso que eu quero meditar contigo essa noite, porque essa saudação dita pelo Senhor trouxe ânimo aos irmãos. Quando eles ouviram isso aqui no versículo 20, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles talvez estivessem até pensando que iam levar uma bronca. Como é que vocês estão com medo dos judeus, estão aqui trancados dentro da casa, e não há como me impedir? Aí alguns também ficam divagando, como Jesus, se ele estava num corpo, não é, carne e osso, atravessou a parede e apareceu ali. Como é que pode ter sido isso? Como se fosse impossível, difícil para o Senhor Jesus, que já tinha feito tantos milagres, até ressuscitado mortos, aparecer ali no meio de uma casa trancada e saudar aos irmãos. Então, Jesus trouxe ânimo aos irmãos quando faz essa saudação. Mas o que hoje já se tornou meio sem significado quando ouvimos, porque é um costume dos evangélicos, né? A paz do Senhor. É como o que todo mundo diz: como é que você vai? Na verdade, eu não estou nem aí como é que você vai, para onde você vai, se você não vai, mas eu digo porque te encontrei, e também as pessoas acabam adotando isso: paz do Senhor. Mas não sabem exatamente, ou não estão nem aí para o significado daquilo, usam aquilo como uma saudação, não é? Acaba se tornando comum. Por isso, o que é comum, como o nosso, como vai você, porque o carioca, o brasileiro, ele tem muito disso, não é? Você, quando se despede de alguém, diz assim: vê se aparece. Mas, na verdade, você não quer que ele apareça. Se você falar isso para um europeu, ele vai aparecer. E você fala assim: ué, você aqui? Ele vai dizer: ué, você não me pediu para aparecer? Mas o carioca diz: aparece lá em casa. Mas eu não estou pedindo para você ir lá em casa. Porque isso se tornou uma coisa comum, não é? A gente acaba falando e acaba perdendo o sentido e o significado. Mas o Senhor Jesus, estando ali entre os irmãos, ele diz por duas vezes. Se o Senhor Jesus disse algo por duas vezes, nós temos que atentar para o que diz, para esse significado dessa palavra, dessa saudação: paz seja contigo, paz seja com vocês, não é? A noção mais primária da paz seria a ausência de conflitos. Seria, como eu disse, como muitos acreditam, não está acontecendo nada. Tem paz, então nada está acontecendo. Paz entre as nações seria o que nos vem em primeiro lugar à cabeça, né? E aí também nós temos dois exemplos na Bíblia, indo lá ao livro de Levítico, no capítulo 26, versículos 3 a 6.
Livro de Levítico, capítulo 26. Ainda não me acostumei com essa Bíblia. Bíblia nova é complicado. Levítico 26, do versículo 3 ao 6. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Deus, então, dizendo as bênçãos devidas depois da obediência, decorrentes da obediência, dizendo que faria com que o seu povo habitasse em paz entre as nações, não haveria disputas, não haveria guerras, conflitos. Também no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 12, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 12, paz entre as nações, deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Irão era rei de Tiro, que inclusive forneceu muito material para a construção do templo. Então havia paz entre Israel e Tiro, havia paz entre as nações. Para nós, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que não haja guerra entre os países. A gente fica pensando aí no que vai acontecer entre Estados Unidos e Coreia do Norte, entre Estados Unidos e Rússia, a tensão mundial, se vai haver guerra nuclear ou não. Então, para nós, é muito claro a noção de paz entre as nações, mas também a paz nos relacionamentos interpessoais. Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao 4, talvez o exemplo mais comum de paz entre pessoas e familiares, né, entre irmãos. Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao 4. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Ou seja, aqui se estabeleceu a paz entre Esaú e Jacó, por causa do conflito de ter tirado a primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilhas e houve aquela desavença entre os dois. Jacó ficou muito tempo afastado, mas finalmente aqui houve a paz entre eles. Então, paz nos relacionamentos interpessoais. Veja o que diz também Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Então, Deus reconcilia a paz entre os homens. Então, para nós, é uma noção primária, a ausência de conflitos. Como eu disse, parece que nada está acontecendo. E nós, quando vemos essa passagem lá do Evangelho de João, o próprio Senhor, ao aparecer no meio deles, os discípulos estavam temendo os judeus. Havia um problema de relacionamento, havia um conflito, não havia paz entre eles. Havia a perseguição, e esse contexto que nós lemos era exatamente assim. Havia conflitos entre as pessoas. Ausência de conflitos em todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso anseio de paz. Paz não somente entre as nações,
não somente paz, como nós oramos para que não haja violência, para que não tenha assalto, não somente esse conceito de paz, mas relacionamentos também, que haja paz entre as pessoas, que não haja problemas, conflitos entre pai e filho, entre marido e mulher. O que nós esperamos é ausência de conflito. E aí, eu penso muito quando muitos de nós têm pensado, né, em sair do Rio de Janeiro por causa da violência. Confessa que você já pensou nisso, porque eu já pensei também. Muitos de nós pensam assim: eu vou sair do Rio de Janeiro porque aqui não há paz. Você pode ir para algum lugar que não haja tanto assalto, mas você não vai estar livre de conflitos interpessoais. Você pode querer ir para a Europa, mas na Europa há conflitos também. Há conflitos de religião, há conflitos econômicos, há conflitos entre os cidadãos naturais daquele país e os imigrantes. Ou você acha que você indo para outro país, você vai ser tratado como um deles? Porque eu já disse para você mais uma vez, nós brasileiros temos a síndrome do deixa que eu deixo, né? Amanhã tem aí a greve geral, muitos estão querendo parar para protestar, mas eu tenho certeza que muita gente não vai protestar nada, que vai pensar assim: deixa que outro protesta, eu não vou protestar. E aí, quando a coisa aperta de uma tal maneira, o que a gente faz? Eu vou me mandar, eu vou para um lugar que haja paz, que não tenha violência, porque lá alguém já lutou, né? Já batalhou para conquistar aquilo, e eu vou para lá. Você acha que você vai ser bem visto lá? O cara vai dizer para você assim: meu filho, volta para a sua terra, porque isso que você quer desfrutar aqui nos custou muito para conquistar, nos custou vidas, nós batalhamos, nós lutamos por isso, reivindicamos, e nós, brasileiros, não queremos reivindicar. Eu quero ir para um lugar que já tenha tudo pronto, já tenha lá paz, tudo funcionando bonitinho, mas aqui ninguém quer lutar. Então, lá você também não vai ter, você pode ter menos assalto, mas você vai sofrer com discriminação. Então, haverá conflitos interpessoais, e aí não tem paz. Paz não é somente ausência de assalto, paz é um conceito global, é um conceito muito mais amplo, mas o que nós desejamos, o nosso anseio, é a ausência de conflitos em todas as áreas da nossa vida, tanto de segurança entre as nações, nas famílias, entre os irmãos, no ambiente de trabalho, que não haja conflito, que haja paz. E aí eu te pergunto, essa noção de paz neste mundo é real? Como eu disse lá no Retiro dos Jovens, se você quiser habitar nesse mundo, você não vai ter esse ideal de paz, a menos que você se proponha a ir para Marte. Lá eles já estão, há empresas aqui já planejando fazer uma colônia em Marte. Eles estão vendendo passagem, mas é só de ida, tá? Porque leva uns 10 anos até chegar lá, e não dá para ir e voltar. Então você vai e fica por lá mesmo. E aí, como não tem ninguém em Marte, lá pode ser que você encontre essa paz, se bem que tem gente que não tem paz nem consigo mesmo. Eu conheço gente que pode não ter problema com ninguém, mas tem conflito consigo mesmo. Eu tenho amigos que se martirizavam, batiam a cabeça na parede: eu sou um imbecil, eu sou um burro. Era um conflito com ele mesmo: eu me odeio, eu me detesto, eu sou um idiota. E aí, como resolver? Então, essa noção de paz nesse mundo é irreal, porque o próprio Senhor Jesus, na sua mensagem, disse que nesse mundo passais por aflições. E é nesse mundo. Se há aflições, é porque há conflitos. Mas ele também diz aos discípulos: paz seja convosco. E aí? O problema? Um mundo que não vai escapar da ganância dos ímpios, da intolerância e das guerras. Não adianta fugir daí, não adianta fugir daqui para um lugar que não tem assalto, porque você pode não ter assalto aqui, mas você pode continuar tendo conflitos e problemas
dentro da sua família, entre você e a sua mulher, entre você e o seu filho, ou no seu lugar de trabalho, de que adianta? Se não haverá paz, se você continuará sem a paz. Então, esse mundo, ele está imerso nesse problema. Veja o que diz um pouquinho antes aí de João, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 9. Lucas 21, 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E aí, o Senhor está dizendo que é necessário que aconteçam guerras e revoluções. É ausência de paz. E é Ele quem está dizendo. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Veja o que diz também. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Por causa da cobiça do homem, da ganância do homem, nós vamos viver sempre em guerra. Nós sempre teremos conflitos. Essa noção de paz que nós imaginamos, de que nada vai acontecer, é irreal nesse mundo. E aí, olhando para a Bíblia, nós vemos que é fruto da intolerância, da ganância, das guerras. Então, aqui do Rio de Janeiro nós temos os nossos problemas. Lá na França eles têm os deles, na Alemanha eles têm os deles, nos Estados Unidos eles têm os deles, tem problemas familiares como tem aqui também. Então, irmãos, isso não é definição de paz. Um lugar que não tem assalto, isso não é definição de paz. A definição de paz é ausência de conflito em todas as áreas. E aí, então, eu te pergunto, como conviver com esse aparente paradoxo, não é? De termos paz num mundo em que não haverá paz. Enquanto você estiver aqui, enquanto não houver o reinado milenar de Cristo, que aí por 1000 anos haverá paz na terra, mas aí é depois da tribulação, é no final. Enquanto não houver isso, se você não quiser ir para Marte, é uma opção. Se você não quiser ter conflito consigo mesmo, é irreal. Como então encarar e conviver com esse aparente paradoxo de paz? Quando Jesus diz, paz seja convosco. Ele aparece no meio de todo mundo lá, todo mundo com medo dos judeus, mas ele diz, paz seja convosco. E diz 2 vezes. E aí, como nós passamos por isso? Porque nós vivemos nessa promessa de paz. Ele fez essa promessa. E se ele fez, o próprio Deus da paz, Juízes capítulo 6, versículo 24, você sabe que nosso Deus tem vários nomes, e um deles é Jeová Shalom. Juízes capítulo 6, versículo 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Então, o Senhor é paz, Deus é paz, Jeová Shalom, esse é o próprio Deus de paz, que habitou entre nós, ele esteve presente entre nós em carne. Veja como está escrito lá em Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, no momento em que Jesus nasceu, os anjos dizem, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, o próprio Senhor, o próprio Deus, o Deus cujo nome é paz, Ele habitou entre nós, esteve entre nós, encarnado, abriu mão da sua glória,
como dizia a profecia de Isaías, lá, capítulo 9, que você conhece muito bem daquela canção, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías já havia profetizado que ele teria um nome de Príncipe da Paz. Então havia uma promessa de paz. Deus, o Deus da paz, estando aqui entre nós, habitando entre nós. Então ele é a paz. Ele, Jesus, é a paz, como diz em Efésios, que nos reconciliou com Deus. É exatamente assim que Paulo diz. Ele é a nossa paz, e ele nos reconciliou com Deus e derrubou a parede de inimizade que havia entre o povo de Deus e os gentios, e nos reconciliou com Deus. Então ele estabeleceu a paz, ele é a paz. E aí nós, nesse mundo, nós vivemos buscando soluções, querendo um lugar ou alguma coisa onde não há conflitos, e aí pensamos que a resposta está em instituições, ou em nações, ou em governos, ou num homem, ou qualquer outro, enquanto a solução não está aí. Não adianta, meu irmão, querer fugir para outro país, para outra cidade, para outro estado. Eu até entendo que você vá por outros motivos. Eu também tenho os meus sonhos de consumo. Rio de Janeiro não é o meu sonho de consumo. Eu gosto de mato, gosto de campo, gosto de roça. Rio de Janeiro aqui não tem como ter roça. Mas eu não sei trabalhar na roça. Eu sou um inútil na roça. Eu trabalho entre papéis, sentado na mesa, na frente do computador. Se eu pudesse... Por que não botaram uma usina nuclear na roça, né? Eu podia ir trabalhar lá, mas não dá, irmão. Se você tiver algum outro motivo que te faça ir para outro lugar, que nesse outro lugar exista menos assaltos, ou que você goste porque é campo, porque é praia, por outros motivos, eu até entendo, mas que você busque nesse lugar, ou numa instituição, ou numa pessoa, a paz, você não vai encontrar. Porque a paz é Cristo. É Jesus a paz. Ele é a resposta. Voltando lá ao Evangelho de João, agora no capítulo 14, veja o que diz o versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Primeira coisa que ele diz aos discípulos que ficam já preocupados quando ele diz que não estaria mais com eles. Eles preocupados, e Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Dos versículos 16 ao 18, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E também, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Como de fato ele voltou e esteve ali no meio deles, em João 20, como nós lemos, e também os versículos 25 a 27. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus então diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Depois ele diz, eu vou enviar um outro Consolador, que virá após mim, testificará a meu respeito. Não se preocupe, porque ele ficará convosco, ele habitará em vós. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então ele deu, e foi exatamente o que Jesus fez entre os discípulos. Voltando lá a João capítulo 20, já estamos acabando, veja o que diz o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio
e disse-lhes: paz seja convosco. Então Jesus fez conforme havia prometido: voltarei para vós outros. Ele voltou e esteve ali entre todos, sem impedimentos, mesmo com porta trancada, casa trancada, povo com medo. Ele cumpriu com a sua palavra, esteve no meio deles e diz: paz seja convosco. Ele não havia dito: deixo-vos a minha paz vos dou. E ele diz: paz seja convosco. E aí os irmãos ficam assim, meio que, é como a gente aqui dá bom dia, né? E aí tem irmãos que dizem assim: bom dia. E aí tem que dizer de novo: bom dia. Bom dia. Jesus deve ter falado assim: paz seja convosco. Alguns se animaram, não é? E, apesar do medo, viram ali Jesus, mas em Lucas diz que outros ficaram meio como atemorizados, pensando que estavam vendo um espírito. Esses são aqueles irmãos que ficam assim, meio que babando, né, dormindo. Aí aparece Jesus no meio e diz: paz seja convosco. Né? A gente não está prestando atenção em Jesus, porque Ele está no nosso meio. Ele se faz presente no nosso meio, mesmo quando nós estamos com medo, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades. E enquanto nós não olharmos para Ele, nos dizendo: paz seja convosco, não saberemos como viver nesse mundo surreal. Porque esse mundo é surreal, irmão. A cada dia que passa, eu mais me surpreendo. Eu já não sei se eu devo me surpreender ou deixar isso de lado, mas é um mundo surreal a cada dia que passa, o que nós vemos. Como, então, aprender que Deus diz, Jesus diz: paz seja convosco, e viver nesse mundo, só olhando para Ele, como Ele ali esteve entre os discípulos. E os que perceberam se alegraram, mas outros não se alegram, outros se atemorizam, acham que estão vendo um espírito, um fantasma, outros nem vão ver, mas Jesus está no meio. Então, só quando nós percebermos que Ele está entre nós, Ele vem, não importa se você fechar a igreja, se você se trancar no quarto, se você ir para outro lugar, não importa, Ele vem, não tem impedimento, Ele se coloca no meio e diz: paz seja convosco. E se você não olhar para Ele, se você não prestar atenção e ver que Ele é a paz, nunca haverá paz, mesmo vivendo num mundo em que não há paz. Mesmo vivendo num mundo em que só há conflitos, há contendas, há violência, há intolerância, mas Ele diz: paz seja convosco. Qual é a solução, irmão? Olhar para Jesus, crer que Ele é a paz. Somente assim nós conseguiremos levar adiante, porque para quem percebeu o que fez Jesus, Ele soprou a promessa: eu vos deixarei um outro Consolador. E aqui no versículo 22, havendo dito isto, Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Que não é a capacitação de atos para testemunharem, mas é receber o Espírito Santo. Uma coisa é receber, outra é estar cheio. Mas Jesus ali naquele momento sopra o Consolador sobre os discípulos. E aí, esse Consolador é que me faz olhar para Ele, é que me faz lembrar de Jesus. Mesmo nesse momento, dentro de uma casa com medo dos judeus, vem a alegria, porque eu percebo que Jesus é a paz. E assim, por Ele, olhando para Ele e ouvindo Ele dizer, é assim que eu, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, mesmo numa cidade violenta, num bairro violento, ou seja, lá onde for, eu percebo que Ele é a paz. E nele eu encontro a solução. Mas enquanto nós não olharmos para Jesus, não adianta, meu irmão, ir para outro lugar, não adianta ir para Japão, para onde você quiser, porque pode não ter assalto, mas vai continuar tendo conflito, porque Japão está dentro do mundo, qualquer lugar está dentro do mundo, então não há para onde fugir.
O Espírito Santo mudou o comportamento da igreja. Eles se alegraram e passaram então a ter outra atitude. Ele, habitando em nós com plenitude, ele nos capacita a desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz dada por um governo, por uma instituição, porque a palavra diz que o próprio anticristo trará uma paz aparente e muitos o adorarão, mas não é a paz segundo Deus, não é a paz que Jesus prometeu. Então é uma paz que excede todo entendimento, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo a desfrutar dela. O significado dessa palavra paz, ele traduz algo travado, fixo, seguro. Então é algo que Jesus diz para você: paz seja contigo, mas é algo fixo, algo que você pode se firmar nela, algo travado. É isso que significa, é daí que vem a palavra pacto. É por isso que nós precisamos olhar para Jesus, que está no meio de nós. O problema é que nós não olhamos para Jesus, e aí não desfrutamos da paz. Por isso nós podemos dizer todos os dias: paz seja contigo. Os que de fato entendem isso, podem dizer: paz seja contigo. Podem receber essa palavra e ouvir: paz seja comigo. Que você entenda o sentido da paz, o significado dessa palavra. Como eu disse, há muito mais a falar sobre paz do que eu tenho condições ou tempo para falar. Mas eu espero que o Espírito Santo continue falando contigo a respeito dela e que você saiba viver na paz de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero orar contigo se você tem passado por esses momentos em que parece que você não está em paz. Vamos orar juntos, porque eu sei que as tribulações e as aflições às vezes nos tiram desse entendimento. Nós às vezes ficamos como os discípulos lá dentro daquela casa. Nós achamos até que é um espírito, um fantasma, como os discípulos viram em meio à tempestade, não é? E aí o irmão Davi falou na terça-feira, como é que em meio a uma tempestade, você dentro do barco, e aí Jesus diz: vem para aqui que está pior do que aí. E hoje nós vivemos, irmãos, não ondas bravias, mas tsunamis. Mas o Senhor Jesus ainda diz: vem comigo, porque mesmo no meio da tsunami, comigo dá jeito, é melhor do que ficar aí dentro do barco. Então que você ore comigo. Se você quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Se você tem sentido o seu coração angustiado, que tem tirado a sua paz por causa de algum problema, vem aqui à frente, vamos orar juntos, para que a gente tenha esse discernimento, que a gente possa viver na paz, entender o que é a paz de Cristo. Que a paz de Deus seja contigo. Vamos orar. Pai Santo, nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, pelos conceitos que aprendemos aqui a respeito da tua paz. Meu Deus, nós precisamos entender que o Senhor é a solução. Nós, ó Deus, vivemos num mundo em que não há esperanças para nós, em governos, em nações, em países, porque teremos conflitos em qualquer lugar. Senão a Bíblia estaria mentindo. E o Senhor diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas o Senhor também disse: tem de bom ânimo, porque eu vos deixo a minha paz. Não como o mundo a dá, não como um governo dá, como uma nação ou uma cidade pode nos dar, mas é uma paz que excede todo o entendimento. E nós, meu Deus, precisamos entender esse conceito que para nós parece controverso. Como dizer para alguém: paz seja contigo, se não há paz? Se vivemos numa cidade violenta, se vivemos num país cheio de problemas. Mas Deus, o Senhor continua dizendo por 2 vezes:
paz seja convosco, porque eu sou a paz. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, para os seus inimigos. Olhe para mim, eu sou a paz. E aí, quando olhamos para o Senhor, entendemos o verdadeiro conceito e nos alegramos, porque o Senhor nos concedeu o Consolador, o Espírito Santo, que testificaria a seu respeito. E assim nós vivemos nesse mundo, mas vivemos com a paz de Deus. Continua nos ensinando, Senhor, a como viver nessa paz. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Paz seja contigo. Vamos orar, irmão. Vamos louvar. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou, não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou, esse gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou, não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou, e ainda que a terra floresça, e a vide não deu o seu fruto,